pessoal, mais uma terça-feira e a gente aqui juntinho no Pode Sincerizar. Sempre temos pessoas especiais aqui para contar a sua história, dar a sua opinião, mas hoje a gente tem uma pessoa mais que especial, principalmente para nós mulheres. Marisa Serrano, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente realmente está muito lisonjeado. Que bom, Camila. Eu sou feliz de estar aqui com você. Como você disse, falar coisas de mulheres, mas falar coisas da sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, nós somos maioria e, portanto, temos a obrigação de ajudar esse país a ser melhor. E nada como falar da educação, né, Verdade. dona Marisa? Que paixão. Não temos uma especialista maior em educação, então, aqui. Gente, professora, vereadora, deputada federal, vice-prefeita de Campo Grande, senadora, secretária municipal de educação, secretária estadual de educação, conselheira do Tribunal de Contas e, assim, mais algumas coisas. É muita coisa, é muita coisa. São muitos Parabéns. anos, né, Camila? Muitos anos. E, pelo jeito, parar nem pensar, né, dona Marisa? Mas vamos lá. Como foi, diante de tantas funções públicas, como foi conciliar tudo isso com a sua vida particular? Mas isso é uma questão, eu acredito, para todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, de saber dosar um pouco a sua vida. Eu nunca deixei de fazer uma viagem, de ler um bom livro, de ir a um cinema, de reunir amigos, saber fazer com que as coisas sejam mais leves. As pessoas que vivem para o trabalho e dizem eu não sei viver sem trabalhar, eu fico um pouco triste com uma observação como essa, porque a vida não é o trabalho. A vida é o relacionamento que você tem com os seus semelhantes, com as outras pessoas, é a alegria de poder viver. E o trabalho só não lhe dá isso. Então, eu acho que deu para conciliar bem as duas coisas. Então, não precisou abrir mão de nenhum sonho para conseguir ser a Marisa Serrano? Ah, não. Eu acho que eu vivi e vivo a vida que eu gostaria de ter vivido e que eu estou vivendo agora. No Congresso Nacional, qual foi o seu projeto de lei ou legislação que a senhora se sentiu... Eu sei que tudo que a gente faz é muito importante na nossa vida, mas lá não teve um que te tocou um pouco mais? Não, esse aqui realmente eu carrego como meu, como um dos mais importantes, e esse nunca mais eu vou esquecer. Eu fico feliz, Camila, porque às vezes um parlamentar passa pelo Congresso e não consegue aprovar nenhum projeto. Embora os projetos geralmente não são aprovados enquanto a gente está na legislatura. Por exemplo, eu tenho 3 projetos aprovados e um quarto que deve ser aprovado agora, que foram aprovados após a minha saída. Mas há vários projetos. Posso destacar 2 que foram aprovados e que me alegram muito. Um é a garantia da prevenção da gravidez precoce, que se tornou lei e no Brasil todo ela é comemorado e fez com que a gente olhasse para as mulheres, para as meninas com outro olhar, garantindo que elas tenham um cuidado maior do serviço público. E o outro foi do aleitamento materno, também os bancos de leite. Eu tenho uma amiga minha que teve gêmeos e um deles nasceu com um probleminha de saúde e uma dificuldade imensa para conseguir leite, o que ela mais precisava. E ela me telefonou, olha, você precisa pensar num projeto para socorrer as mães e as crianças pequenininhas que precisam do aleitamento materno. Esse foi outro projeto o outro foi na área de educação física, que é também uma paixão minha, porque eu tenho grandes amigos trabalhando e lutando nessa área. Eu acho que o condicionamento físico para todas as pessoas é fundamental. Então, são projetos que me deram grande alegria. A senhora, um dos projetos é educação física, o outro voltado para a mulher, e assim seguiram-se todos os outros. Então, a senhora, como educadora, lógico, a educação esteve sempre presente. Como que a senhora vê a política nacional da educação dentro dos nossos municípios, aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul? E as nossas crianças, os nossos jovens, com essa educação de hoje, de fato, elas terão muito mais consciência no amanhã? Eles serão jovens, serão adultos muito mais conscientes?
Eu acho que essa cidadania deixa um pouco a desejar. E não coloco isso nas costas da escola, não. Sim. Eu acho que a sociedade, a família, são responsáveis também pela educação. E quando eu falo sociedade, é toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis. Se você não dá o exemplo, se você, por exemplo, acabei de ver isso, fura um sinal, sabendo que está costura no trânsito. Outra coisa, vindo para cá, eu fiquei horrorizada com algumas coisas que eu vi no trânsito. Só isso é um exemplo que nós estamos dando para a juventude de que tudo é possível, que ele pode fazer o que quiser, que não há nenhuma regra a ser obedecida. Por que é que os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, são considerados os melhores países no mundo para se viver? Porque lá se obedece à legislação e a população não questiona. É aquilo mesmo. Ela aceita porque sabe que aquilo é para o bem de todos, não é para o bem de um. Aqui, às vezes, a gente esquece um pouco disso. Então, eu acredito que a nossa educação, além dessa educação da família, da sociedade, do ser humano como um todo, a educação formal dada nas escolas também não está da forma como a gente sonha e gostaria. Talvez a gente nunca tenha a educação que a gente sonha, mas a gente precisa melhorar muito. Todos os índices mundiais e nacionais dizem que nossa educação não está boa. Ela é um dos piores, eu falo assim, do meio para baixo entre os países, das melhores educações, a educação nos grandes países. E, aliás, nos países, não é só os grandes. Mas isso precisa ser melhorado, não só com a política de educação, mas com a formação dos nossos professores. E não é fácil, porque há professores que trabalham o dia todo. Eu conheço professores, amigos meus, que trabalham de manhã, de tarde, de noite. Qual é o tempo que ele tem para se capacitar, para acompanhar o que está acontecendo? Porque uma coisa eu digo, Camila, eu já vou me estendendo quando falo de educação. Por favor, então, por mas favor. Uma coisa eu digo, que na minha época era mais fácil ser professor, porque os alunos não questionavam tanto e o universo de conhecimento da gente era só aquele. Existia hoje em dia, mais respeito. Tinha, mas o conhecimento, Camila, hoje em dia o conhecimento está na internet, na mão de todo mundo. O aluno hoje te questiona porque ele às vezes sabe mais até que você, coisa que acabou de acontecer, ele sabe e você não. Quer dizer, o professor hoje tem que estar sempre antenado, com conhecimento. A atualização do jovem está mais rápida. Muito mais, Camila. Não está fácil ser professor hoje, não. Tem que correr atrás, senão o aluno passa a gente. E a violência nas escolas está uma coisa, né? Porque quando a gente fala, a senhora fala, a educação não é só dentro das escolas, com certeza. Apesar de que um pedaço, infelizmente, da sociedade deixa para que a escola eduque os seus filhos. Isso né? é verdade também. Então, transfere uma responsabilidade e depois vem a crítica. Quer dizer, a criança ela vai ser violenta, a criança porque vê coisas em casa, mas que a escola não consegue especificar a educação para aquele aluno. Ela pega num contexto e isso parece que está cada dia mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, quando eu vejo uma matéria de um aluno batendo em professor, esfaqueando, atirando, xingando, é muito triste. Aí eu penso que realmente parece que antes estava melhor. Eu acho que a sociedade está falhando, né, Camila? Está falhando em educar os seus cidadãos. Eu acho isso. Muito, muito difícil. Muito difícil lidar com isso, né? Conduzir isso é muito complicado. Até mesmo porque a criança hoje ela se mistura naquele que sabe muito e naquele que não quer saber, né? Porque vem de casa muita coisa. Mas vamos seguir. A senhora citou 2 projetos importantes, dentre tantos. Um deles ligado diretamente à mulher. Então, a gente percebe que faz-se necessário mulheres numa posição como a senhora esteve por muitos anos. E a senhora, não com mandato, mas se mantém nessa posição. Isso é muito importante. Como é que a senhora vê hoje a representatividade feminina na política? E o que a senhora acha que pode ser feito para que tenhamos mais igualdade de gênero dentro dessa política? Bom, esse é um debate que vai longe. Vai longe. Mas,
Camila, eu venho de uma época que as mulheres não tinham a visibilidade que tem hoje, o espaço que tem hoje. Esses dias eu estava vendo uma foto e ontem um colega seu de profissão me mandou uma outra, um caminhão, um palanque de homens, só de homens. Estava o Pedrociano, Lúdio, aquela turma toda, e eu lá no cantinho, mas eu estava lá. Era a única mulher, mas eu estava lá. Esse jornalista ontem me mandou uma foto também muito interessante de quando eu fui vereadora em Campo Grande, isso antes do Estado ser dividido, que estava numa reunião, até o Valdir Cardoso que estava falando, se não me engano, o Félix Balaniuk, e todos os homens ali, e eu lá no meio. O que equivale a dizer que abrir espaços não é fácil. Mas uma coisa eu digo, a gente tem de estar presente sempre. As coisas às vezes não são fáceis, às vezes te escanteiam, às vezes não te dão o devido valor, mas a mulher tem que se fazer presente. Ela não pode se omitir, nunca. Não se omitir em situação nenhuma. Ela tem que estar presente, dando a sua opinião e mostrando qual é a sua visão sobre os determinados assuntos que são tratados. Então, esse é um aspecto que eu visualizo. O outro, eu acho que a mulher conquistou muitos espaços, mas quem manda realmente é quem dirige, é quem comanda, é quem dá as ordens, é quem faz as leis, é quem interpreta as leis, etc. Então, as mulheres, abrindo os espaços de comando, de mando, elas vão ajudar a mudar muito essa ótica do país. Eu tenho essa convicção. Eu gostaria de estar viva para ver essa mudança, porque somos muito poucas ainda as mulheres que estão no comando. Eu, esses dias, recebi um título honroso de presidente de honra do PSDB, do partido. E eu olhei a galeria de fotos dos presidentes, desde a formação do partido, e só eu de mulher, como presidente do partido aqui no Estado. E falei, por que não tem outras mulheres? Por que não chegamos a ter mais? Não digo que teríamos a maioria, mas numa galeria de anos e anos, de um partido que está aqui há praticamente 30 anos, só ter uma mulher de presidente é muito pouco. Para comandar isso, eu estou dizendo no partido, porque eu vi isso e aquilo me fez refletir o quanto ainda nós precisamos avançar. Então, eu penso que a educação vai ajudar muito. Mesmo que hoje as mulheres sejam maioria nas universidades, e somos, mas isso vai refletir com elas no mercado de trabalho. A gente está vendo isso, só que muito devagar ainda, viu, Camila, para o meu gosto. Mas nós estamos avançando. Você vê, você está aqui hoje, temos aqui 3 mulheres e 2 homens nessa sala. Já estamos em maioria. Então, sim, devagarzinho nós vamos chegar lá. E a senhora falando isso, da galeria de fotos e das pessoas que estão aqui, vocês não estão vendo, mas tem algumas pessoas aqui nos auxiliando. Uma dessas pessoas que eu te apresentei como sendo teu fã, de todo o teu trabalho, de todo o teu legado, de toda a sua história, ele me dizia assim, a gente estava vindo para cá e ele me dizia, Camila, eu ficava tão fascinado e até vidrado às vezes, porque chegava nos eventos, era sempre aquela mesa enorme de homens e ela lá de mulher, numa postura impecável, elegante, de uma inteligência que ela acabava com todos os homens. Então, realmente, a hora que tivermos mais mulheres, eu acho que tudo começa a mudar, a história começa a mudar. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Vamos sim. A senhora se aposentou em 2017 no Tribunal de Contas do Estado aqui de Mato Grosso do Sul. Mas a senhora é uma pessoa muito ativa. O que a senhora faz hoje, ou quer fazer, de algo, de um projeto, de uma ação, que realmente não te deixa parar? Interessante, Camila, que as pessoas me perguntam, por que você parou aos 70 anos? Eu falei, olha, eu comecei a trabalhar com 16 anos e o meu sonho sempre foi parar com 70 anos, porque era chegamos a essa data limite. Quando eu estava no Tribunal de Contas, a lei mudou
E passou, a chamada PEC da Bengala, Sim, passou a 75. Aí falaram, não, você tem agora mais tempo. Eu falei, não, eu entrei aqui para sair aos 70 anos. Me organizei para sair aos 70 anos, há muito tempo que eu sonho com isso. Eu vou sair aos 70 anos porque eu tenho outras ideias e outros projetos para serem executados. E fiz isso. O que eu tenho feito nesse tempo? Eu sempre pensava assim, eu queria ter ainda saúde, para não precisar ter agenda feita pelos outros, que eu tenho de cumprir, e que obrigações que, às vezes, nem sempre são aquelas que eu gostaria de fazer. Eu quero ter uma agenda que eu faça, em horários que eu acredite que seja possível. Eu gosto muito de conhecer as coisas, de viajar, de falar com outras pessoas. Eu falei, quero ter tempo para isso. E gosto muito de planta, Camila. Todo mundo sabe, meus amigos, todos sabem disso, que eu adoro planta, gosto demais de orquídea. E falei que cuidar de planta, que eu acho que é uma terapia maravilhosa. Resultado, eu nessa época, nessa quadra da vida, eu tenho trabalhado mais com a literatura, porque é uma coisa que eu sou formada em letras, licenciada em letras, depois eu fiz pedagogia também. E, imagine, quando eu entrei na faculdade, em 1964, foi o ano da Revolução. Você imagine como que o tempo passa, Camila. Mas eu fiz letras porque eu sempre gostei também de literatura e tinha uma professora, Maria da Glória Sarrosa, que foi minha professora naquela época, era estadual campo-grandense, hoje é Colégio Maria Constância de Barros Machado, que incentivou demais o meu grupo, meus amigos, as minhas amigas a entrarem na faculdade. Estava começando, era uma faculdade chamada Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras, que depois foi FUCMAT e que hoje é o CDB. Mas naquela época era o segundo ano da faculdade. E eu fiz letras e sempre gostei de literatura. E hoje, além de eu estar na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, com muita honra, eu tenho um grupo que eu faço parte, criado por uma amiga minha, que é um sarau literário, que nós nos reunimos todos os meses. Então, todos os meses nós discutimos um livro, todo mundo tem de ler, tem que discutir, tem que se atualizar. E isso, para mim, é um renascer. A literatura, saber ler, gostar de ler, de discutir aquilo que lê, é muito bom. Eu acho que, além disso, eu tenho as viagens que eu sempre faço, aos países ainda que eu quero conhecer, aonde eu posso ir, com um grupo de amigos que são bons companheiros. Isso me preenche muito, coisa que eu não pude fazer durante muitos anos. Minha vida foi muito regrada, eu sempre fui muito responsável nos meus trabalhos, na condução das minhas obrigações. Depois que eu me aposentei, eu falei, bom, agora eu tenho condições de eu fazer aquilo que me dá prazer. Vamos ampliar essa vida. Verdade. A gente se aposenta, eu sempre falo isso para os aposentados, a gente se aposenta do trabalho, mas a gente não se aposenta da vida. Ah, nunca. Né? A gente falou da mulher na posição de política, na nossa política. Mas quais os conselhos, vamos colocar uns conselhos em tópicos assim, quais os conselhos que a senhora dá para as jovens que pretendem, ou que têm um pezinho ali para querer política na sua vida? Eu acho que não tem nenhum manual que diga como é que você vai fazer. Mas uma coisa é certa, você tem que gostar de gente. Você tem que estar no meio das pessoas, participar de tudo que você pode participar, dar a sua opinião, ouvir as pessoas. Eu digo sempre a algumas amigas jovens que querem, estão entrando na política, que entram, eu falo, você tem que aprender a ouvir também. Falar sempre que é necessário, mas saber ouvir o outro, porque você ouvindo, você cresce e você capta aquilo que está sendo pensado pelas pessoas, de interesse das pessoas, porque senão você fica só achando que os seus interesses são aqueles que são de todo mundo, e às vezes não. Então, saber ouvir, isso eu acho que é muito importante, e ser uma pessoa presente, participar. Auxiliar em várias instituições, estar sempre junto com as pessoas, se dispor a acompanhar e a participar mesmo. Eu não vejo outra forma de você entrar na política que não seja estar no meio das pessoas e ouvindo, dando os seus pitecos também, mas principalmente sabendo o que é que a população está pensando. E até
para ver se aquilo que você almeja e que você pensa está em sintonia com aquilo que a sociedade precisa naquele momento. Eu já vi muitas pessoas, não só mulheres, homens também, completamente dissociados da realidade que o circunda. Eu não imagino como é que um político pode ser isso, de lutar e falar coisas que não são prioridades para as pessoas. É claro que você não vai deixar de alguma luta que você prevê que lá no futuro vai ser interessante, mas você tem que estar sempre em sintonia com aquilo que as pessoas estão querendo e pensando naquele momento, porque é ali que você vive, é naquele momento que você pode interferir para melhorar. A senhora tem um legado incrível, incrível mesmo. A senhora se sente realizada com todo esse legado que construiu na sua vida, como um exemplo deixado para gerações futuras, ou falta alguma coisa? Sinceriza comigo, falta alguma coisa ainda para fazer? Olha, Camila, você me pegou. Eu nunca parei para pensar se falta alguma coisa. Não, eu acredito que não. Deus foi muito generoso comigo. Eu tenho uma família que eu me orgulho, nós somos 4 irmãos e somos muito unidos. Hoje ainda estava falando isso na hora do almoço, de como é importante a gente ter uma família unida. Tenho queridos e amigos de longa data que estão sempre por perto, me dando suporte. Eu não sou uma pessoa assim de ver muito em festa, mas eu gosto de participar das coisas. Eu falei, esses dias eu fui em 2 almoços para ajudar a sociedade. Uma dos Anjos do Bem, que é uma turma que trabalha com tantas entidades filantrópicas, o outro é da Pestalozzi, que também é uma entidade que eu tenho um grande apreço. Aí eu estava pensando de tanta gente que se dispõe a ajudar. As meninas estavam lá trabalharam semanas a fio para poder arrecadar recursos para ajudar outras pessoas. Eu sou suplente da diretoria, mas ajudo sempre que posso o Asilo dos Velhos, o Asilo São João Bosco. Inclusive, sábado de manhã estarei lá. Que está fazendo, esse outubro agora fez 100 anos. Um asilo é uma casa de idosos de 100 anos. Eu acho assim que tudo aquilo que a gente faz com o coração. Então, eu acho que cheguei numa fase da vida, Camila, que o que eu tenho é suficiente. Deus me deu o suficiente para viver. Tenho uma boa família, tenho bons amigos, ajudo o próximo sempre que eu posso e, às vezes, acho que faço ainda pouco, precisaria fazer mais. Tenho as minhas viagens, tenho meus livros, eu me sinto completa. Você fala assim, realizada de tudo? Não, eu acho que sempre vai aparecer coisas novas na vida da gente. E aquela vontadinha sempre vai bater. Mas o que eu tenho é muito satisfatório. Marisa, eu quero muito agradecer a sua participação, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. A senhora é um exemplo para nós, não é na política, a senhora é um exemplo para nós de pessoa. Tudo que a senhora construiu, tudo que a senhora fez, toda a referência que nos deixa e toda a deferência que nos deixa para nós mulheres, isso é muito importante. Na busca de hoje que a senhora acompanha, e a senhora é muito atuante, porque todos os eventos que eu estou de longe, eu a vejo sentada à mesa, convidada para isso, ou falar daquilo, ou debater de um determinado tema, sempre voltado para a mulher, hoje ainda muito mais isso, mas a senhora veio de um tempo onde tudo isso era muito mais difícil. Eu sei que a competência, na verdade, é o que sobressai, sempre, na busca de qualquer resultado, né? A competência precisa que isso aconteça. Mas antes, eu penso isso, eu posso estar equivocada. Antes não era só a competência. Antes, talvez seja a ousadia, a coragem, a firmeza, um conjunto de características que precisava se ter para conseguir aquele espaço que a senhora conseguiu. Então, a senhora, eu considero
uma junção de todos esses adjetivos. É por isso que a senhora, para nós, é uma referência e uma deferência. Então, muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito bom, Camila. Eu quero agradecer também o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, na casa do Jaime também, que é um amigo, estar aqui com os seus colaboradores, que estão aqui nos dando esse suporte, e agradecer as suas palavras. Eu tenho feito o possível, mas o que eu quero deixar, eu acredito um pouco, depois que eu me for, é a ideia de que um exemplo que as pessoas pudessem seguir, que não sou perfeita, tenho um monte de defeitos, mas a gente procura sempre fazer o melhor. E deixar para as gerações futuras a ideia de que vale a pena a gente lutar com seriedade, com decência, com amizade, que não é passando rasteira nos outros que a gente vai ser benquista ou ter uma vida melhor. A gente vai ter uma vida melhor a hora que você estiver em paz consigo mesmo. Saber que você fez o possível e fez o que é correto, o que é certo. Então, eu agradeço muitíssimo também a oportunidade de estar aqui e que Deus te acompanhe e nos acompanhe para que a gente possa ver o nosso país cada vez melhor. Que Deus nos acompanhe Verdade. mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Para nós, mulheres, realmente... Sabe aquela chavinha que às vezes falta dar uma viradinha ou apertar um botãozinho para despertar? É isso. A gente pode procurar um pouquinho mais essa história, a gente pode se ver dentro dessa história. E a gente pode tirar tudo isso como exemplo. A gente consegue. Então, a gente tem que ter essa força. Na verdade, a gente não tem que ter a força, ela existe. A gente só precisa colocar ela para fora. Eu espero vocês na próxima terça com uma outra pessoa também muito interessante para contar mais uma história para vocês. Um beijo e até lá!